Agradecemos todos que têm estado estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se seguem. Dime essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Esse tema da semana é muito importante, porque fala sobre uma palavra, né, que Moisés pediu a Deus, né, o ser eterno, que ele revelasse a glória. Nós vamos entender o que significa a glória e que a glória de Deus envolve também o próprio nome dele. Então, começando aqui, vamos falar sobre o nome. Qual é o nome de Deus? No original, se a gente for procurar, não é a palavra Senhor. Infelizmente, fizeram traduções colocando Senhor. Senhor está mais relacionado com o nome, né, dos falsos deuses, como aquele deus, né, que é conhecido na Bíblia como Baal. Baal significa Senhor. E o nome de Deus não tem nada a ver, né, com essa palavra. O nome original, nós vamos ver aqui em Êxodo 34, 5 a 7, diz assim: então, Yahvé, ou seja, YHWH. Né? Em português, a gente se aproxima de Yahvé. Desceu na nuvem. Então, a Bíblia revela o nome de Deus. Permaneceu ali com ele, ou seja, permaneceu com Moisés. Né? Yahvé desceu na nuvem e permaneceu com Moisés. E proclamou o seu nome. Que nome é esse? Yahvé. Não é Senhor. E passou diante de Moisés proclamando novamente: Yahvé, Yahvé. Deus significa, sabe o quê? Um título, aquele que você adora. Nome é nome mesmo. É o nome que identifica a pessoa, identifica Deus. O nome dele é Yahvé. Ele se revela como o quê? Um Deus compassivo, Deus misericordioso, um Deus paciente, cheio de amor e de fidelidade. Então, por isso que as coisas, né, ainda não foram, né, destruídas, por isso que ainda Deus está esperando, né, para salvar muitas pessoas, né, porque ele é compassivo, misericordioso, ele é paciente, cheio de amor e fidelidade. Mas não é só isso. Mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Então Deus perdoa. Perdoar implica o quê? Que você tem que reconhecer e confessar. Contudo, outra parte do nosso Deus, do caráter dele é o quê? Contudo, não deixa de punir o culpado. Por isso, ele está esperando, porque nós todos somos culpados. Para que nós não sejamos punidos, né, a morte eterna, Deus traçou um plano, chama-se Plano da Redenção. Jesus vem, torna-se humano, morre por nós, nos dá uma segunda chance se nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. E aí nós não seremos punidos. Mas aqueles que a rejeitarem serão culpados, vão ser punidos. Castiga os filhos e netos pelo pecado de seus pais, ou seja, as consequências das más escolhas dos pais leva até os netos essas consequências. É por isso que Deus diz aqui a terceira e quarta gerações. E aqui, novamente, Êxodo 15:3 revela novamente o nome de Deus. Yahvé é um homem de guerra. E alguns dizem que Deus, né, mostra Jesus como um Deus de amor, sim, amor pela raça humana. Mas Jesus veio lutar, ou seja, fazer guerra contra Satanás. E ele lutou e venceu Satanás. Então, a Bíblia diz, revela que Deus é um homem de guerra. Ou seja, Yahvé, Jesus, é um homem de guerra. Ele enfrenta a batalha. Yahvé é seu nome. E aqui, Salmo 135:1 diz: louvai a Yahvé. Louvai o nome de Yahvé. Louvai-o, vós, servos de Yahvé. A palavra dele está escrita. Eu fui procurar, em boa parte da Bíblia está o nome de Deus revelado. Deuteronômio 6:4 diz: ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus, ou seja, aquele que a gente adora, quem é? É Yahvé. É o único Yahvé. Porque Yahvé tem um significado. Alguns estão dizendo agora que eu serei o que eu serei. Tanto faz. Significa que ele é. Eu sou. O significado eu sou o que? Eu sou tudo que quiser ser. Isaías 26:4 diz: confie para sempre em Yahvé. Então nós temos que confiar para sempre em quem? Em Yahvé. Pois Yahvé, somente Yahvé é a rocha eterna. Não há outro. Não há outro nome. O nome é esse.
Salmo 115, verso 11 diz: vocês que temem, né, a Yahvé, confiem em Yahvé. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Então, o que nós temos que fazer? Nós também temos que aprender, entender na palavra de Deus o que é a verdade. E buscar, né, a Deus como ele nos orienta. Lamentações 3,40 diz assim: examinemos, submetamos à prova os nossos caminhos. Se nossos caminhos estão de acordo com a vontade de Deus? Caminho significa escolhas de vida, planos de vida, projetos de vida. Submetamos à prova os nossos caminhos. Como é que a gente submete a prova? Para ter uma prova, tem que ter um modelo, tem que ter um padrão. Eu sou professor, né? Então eu estabeleço uma prova, faço uma prova. A prova tem um gabarito, que é o correto. Então, quando eu submeto os alunos à prova, eu vou verificar se eles atingiram esse nível. Então, Deus está dizendo aqui, né, em Lamentações, que nós temos que submeter à prova os nossos caminhos. Então, tem que ter um modelo, tem que ter um padrão. Qual é o caminho? É o caminho que Deus revelou nas Escrituras. É aquilo que Deus orienta na Escritura, é o padrão, é a norma. Então, nós vamos comparar com esse padrão, com a norma das Escrituras, para ver se nós estamos de acordo com isso. Se não temos, o que é que diz a Bíblia aqui? Voltemos ao Senhor. Quando é que a gente volta ao Senhor? É igual você tomar a decisão de ir em direção, né, a Salvador, e de repente você descobre que está indo em direção a Brasília. Você faz o quê? Uma conversão. Voltar significa uma conversão. É mudar de rumo, mudar de direção. Então você está em uma direção, então você vê o que Deus fala na palavra dele, então você decide seguir a direção que Deus te orientou. E Deus te abençoe nessa decisão. Isso é diariamente, nós temos que fazer isso. Êxodo 33, de 7 a 11, diz que Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Para encontrar com quem? Com Yahvé. E ele a chamava tenda do encontro. Interessante, né? A gente sabe que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, mas Deus tem forma. Deus se manifesta. Mesmo ele tendo essas características divinas, ele gosta, né, de se manifestar. Pessoalmente. Então, quem quiser se consultar a Deus, e atenda. Deus colocou um lugar lá, esse lugar aqui eu vou me encontrar com quem quiser consultar a Deus. Isso era fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas. Então, as pessoas ficavam em pé, observando, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia, ou seja, Deus descia, e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Disse, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, ou seja, alguns dizem, né, que foi Moisés que conduziu, né? Alguns podem até dizer que foi Moisés que deu a lei, né, que escreveu a lei, né? Mas essas manifestações aqui, né, tem que ter alguém nessa nuvem aí. Tem que ter um ser. Então a coluna de nuvem ficava parada à entrada da tenda. Todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face. A Bíblia diz aqui. Como quem fala com seu amigo. Então Deus se manifestava e conversava com Moisés. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, diz aqui a história, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Então ficava todo o tempo, né, ali cuidando da tenda. Aqui a Bíblia diz, né, que Moisés falava face a face, mas a gente vê outras passagens, né, que Deus falou para Moisés que se Moisés visse a face dele, Yahvé, ele morreria. Morreria por quê? Por causa dos pecados. Então, Moisés era um profeta de Deus, mas como ser humano era um pecador, igual a mim, igual a você. Então, Deus, na misericórdia dele, preserva a nossa vida. De que forma? Ele vela a glória dele. Mas o plano original de Deus, e esse plano vai se cumprir, está aqui em Apocalipse 22, 3, 4. Vai chegar um tempo que já não haverá maldição nenhuma na terra. Que bênção, né? Glória a Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade santa, Jerusalém. E os servos, seus servos, servirão. Quem são esses servos? Nós, e os anjos, e todos os seres são servos. Eles verão a sua face. Então aqui é algo para nós. Nós vamos ver a face de Deus. Esse foi o plano de Deus original. Deus nos criou a imagem e semelhança dele para a gente vê-lo face a face.
Por causa do pecado, a gente perdeu essa. Infelizmente, nós perdemos isso. Mas Deus, felizmente, traçou um meio, um plano para resgatar isso. E num dia nós veremos Deus face a face. E o nome dele estará nas nossas testas. Tem algo mais importante que isso? Para mim, não tem. Se você não conhecia essa verdade, seja bem-vindo. Esse é o grande plano que Deus tem para a tua vida. Deuteronômio 34, 4 a 6 diz: E o Senhor disse: Esta é a terra que te prometi, sob o juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, quando lhe disse: Eu a darei aos seus descendentes. Então Deus chegou, mostrou para Moisés a terra. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará naquela terra. Nós podemos ver, né, que Moisés cometeu um erro, né? A gente conhece, né, que Deus mandou ele falar a rocha, ele bateu na rocha. Por isso a Bíblia diz, né, Deus revela que ele desonrou a Deus. Por esse pecado, Deus diz: você não vai mais entrar. E Deus cumpre o que fala. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Nós podemos lembrar, né, lá em Judas, né, que Deus resgatou, né, o corpo de Moisés. O próprio Jesus veio, né, em Judas, resgatar o corpo de Moisés, né, e um dia nós podemos ver também na Bíblia, quando Jesus, em determinado momento, no Monte da Transfiguração, aparece Moisés e Elias. Né? Então, Deus ressuscita, né? Jesus, né? Ressuscita Moisés, né? E leva Moisés para o céu. Né? E a Bíblia diz aqui, né, que essa acontece, chama de Arcanjo Miguel. Miguel significa, sabe o quê? Aquele que é como Deus. É o nome de Jesus divino. É o nome de Jesus antes de se tornasse humano. E arcanjo significa o chefe dos anjos. Não diz que é anjo. Arcanjo não é anjo. Arcanjo é o chefe dos anjos, aquele que comanda os anjos. Quem é que comanda os anjos? Miguel. Quem é Miguel? Aquele que é como Deus. E quem é aquele que é como Deus? A Bíblia revela que é o Jesus. Então, Miguel, ou seja, Jesus, quando contendia com o diabo, veio resgatar o corpo de Moisés e de Satanás tentou impedir. Disputou a respeito do corpo de Moisés. E Jesus não entrou em discussão. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. Então, Jesus, né, aqui resgata o corpo de Moisés. Né? Então, na ressurreição, nossos corpos também são resgatados. E aí Moisés aparece, né, perante, né, Jesus, né, como Elias, no Monte da Transfiguração. Então, a gente entende, né, que Moisés foi ressuscitado e hoje ele está vivendo. Então, ele morreu aqui, mas Deus o levou para o céu. Então, mesmo com nossos problemas, com nossos defeitos, nossos pecados, Deus tem misericórdia de nós. Deus cumpre o que ele promete. Moisés não entrou na terra, mas Deus resgatou Moisés e levou ele para o céu. E ele foi sepultado em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. E, como diz aqui, até hoje ninguém sabe onde está seu túmulo. Só quem participou do enterro e acompanhou. Hoje a gente sabe que não está mais lá. Então, a Bíblia diz, né, para mim e para você, que o grande plano de Deus é que nós possamos vê-lo face a face. Assim como Moisés teve a oportunidade de ver Deus, mas não face a face, mas viu, conversou. Deus também quer que nós um dia o vejamos face a face e conversemos com ele e vivamos com ele. Êxodo 33, de 12 a 17, diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Então ele estava conversando com Deus, mas estava em dúvida, Moisés: quem é que vai? Disseste: eu conheço pelo meu nome. Então disseste: eu conheço pelo meu nome. Então Moisés está dizendo aqui que Deus revelou que conhecia Moisés pelo nome. E de você tenho me agradado. Então, meu irmão, Deus se agradar de nós, seres pecadores. É muita graça, né? Misericórdia. Se me vês com agrado, Moisés falou, revela-me os teus propósitos. Então a gente sempre conhece a Deus, a gente quer conhecer mais e mais. E Deus não é contrário a isso, não. Deus quer que a gente faça isso. Para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Então, quando é que a gente conhece a Deus? Lendo a palavra dele, conhecendo a vontade dele. Quanto mais a gente decidir obedecer à vontade dele,
mais nós vamos conhecer a Deus e Deus vai conhecer a mim e a você. E diz aqui, lembra-te de que essa nação é teu povo, Moisés falou. Respondeu o Senhor, eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Deus agora deu uma promessa. Yahvé, a presença dele, ia acompanhar Moisés e ia dar descanso a ele. Então quando Deus está conosco, mesmo em tendo problemas e dificuldades, nós temos descanso. Hoje, e isso aconteça na minha e na sua vida. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envias. Ir para fazer uma coisa sem Deus estar com a gente, que adianta? Não tem sentido nenhum. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Então a gente também tem que ter certeza que Deus está nos acompanhando. Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra, da face da terra? E o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço você pelo nome. Olha, que graça e misericórdia de Deus para nós. Então nós podemos buscar, assim como Moisés, mais e mais a Deus, para que Ele esteja conosco e Ele tenha graça, acha graça em nós. Olha. João 14, de 6 a 9, né? Deus vem e cumpre essas promessas aqui, em Jesus. Porque Jesus chega e diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho. Caminho, né? Direção. Eu sou a verdade. Qual a verdade? Toda a verdade. Eu sou a vida. Qual vida? Vida original. A fonte da vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele? Porque esse é o plano da redenção. Deus, né, torna-se humano, Jesus, e para levar a gente, né, de volta para quem? Para Deus. Quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Diz assim, se você realmente me conhecesse, Jesus fala, conheceria também meu Pai. Então, conhecer Jesus é conhecer o Pai. E vocês vão já entender. Já agora vocês o conhecem. Então, Jesus diz, olha, você já conhece o Pai. E o tem visto. Aí, né, ainda hoje alguém tem dúvida, né? Quem é Jesus, né? Hoje não tem mais dúvida, não. Porque Filipe tinha essa dúvida e Jesus tirou. Diz Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, né? Então, alguns acham que o Pai é separado, né, de Jesus, e que Jesus o Filho é menor que o Pai, né? Jesus não falou isso, não. Jesus respondeu, você não me conhece? O que é a pergunta que Filipe fez? Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Novamente, Jesus diz que quem me vê, vê o Pai. Por quê? Quem é o Pai? Pai. O Pai é o Pai que nós conhecemos, Deus invisível. O Pai é o Espírito Santo. E o Pai é Jesus, o Filho. Quem é o nosso Pai? Deus. E quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que Jesus aqui está explicando. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então tenhamos certeza que Jesus é o Pai. E Deus, o Pai, que nós chamamos de Pai, também. E Deus, o Espírito Santo, também. E só um é o nosso Pai. Quem? Deus. Então, Provérbios 9, 10 diz algo para mim e para você hoje. O temor do Senhor, respeitar o Senhor, é o princípio, o começo da sabedoria. E o conhecimento do santo, de fato, é entendimento. Ou seja, conhecer a Deus, que é o santo, de fato, vai ser o verdadeiro entendimento. Todas as outras coisas são consequências. Se a gente não entende quem é Deus, a gente vai confundir ciência, vai se enrolar, né, a respeito de filosofia, vai se enrolar com tudo. Mas se a gente conhecendo a Deus, a gente sabe quem é Deus e o que é a verdade. Então, sabendo o que é a verdade e quem é Deus, todas essas coisas que são contrárias, a gente vai saber que é falso. É por isso que Jesus fala aqui em João 17,3, o que é a vida eterna? Interessante, né? É que te conheçam. Conhecer. Quem? O único Deus verdadeiro. E o único aqui significa um. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são um. Eu não vou dizer são um. Esse um aqui. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, tem que conhecer a Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E a Jesus que foi enviado como ser humano. E isso é o quê? A vida eterna. Imagina.
A gente vai ter a vida eterna por fazer isso, seguir esse caminho que Deus está dizendo para mim e para você. Aqui fala, em Êxodo 33, 18, 23, Moisés disse o quê? Peço-te que me mostres a tua glória. A palavra glória aqui é chamada cabote. No original, cabote significa glória, como foi traduzido. Significa honra. Mostra-me a tua honra. Mostra-me o que é o teu esplendor. Mostra-me a tua dignidade, a tua reputação. Ou seja, na verdade, Moisés estava querendo ver Deus face a face, mas o caráter de Deus é o que ele estava buscando. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade. Então, bondade faz parte do caráter de Deus. Diante de você proclamarei o quê? O meu nome. Então, uma das coisas que representa a glória de Deus é o nome dele. Que significa o quê? Yahvé. Diante de você proclamarei o quê? Meu nome. Então, a glória de Deus, o nome também faz parte da glória de Deus. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Por quê? Porque todos estão condenados. Então, Deus traçou um plano, o plano da redenção, com condições para que ele exercesse misericórdia. Quando é que Deus exerce misericórdia? Todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Deus vai exercer misericórdia para essas pessoas. Você quer fazer parte desse grupo? Eu já decidi. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então, Deus já disse, para ter compaixão, tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, Deus tem compaixão. Nos resgata, nos salva e nos colocará o quê? Na eternidade junto com ele. Isso é compaixão. E acrescentou Yahvé: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Interessa, tá vendo? Mas Deus promete para mim e para você que no futuro, quando Deus restaurar todas as coisas, nós vamos vê-lo face a face. Naquele momento, Moisés não tinha condição de vê-lo. Porque como ser humano pecador, assim como eu e você, nós não podemos ver Deus face a face. A gente morre. E prosseguiu o Senhor: ali é um lugar perto de mim, onde você vai ficar em cima de uma rocha. Interessante. Deus colocou ele no lugar, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, ou seja, a presença de Deus passar, eu o colocarei numa fenda da rocha. Deus pegou Moisés e colocou na fenda da rocha. Qual o tamanho de Deus, hein? E o cobrirei com a minha mão, ó. A mão de Deus cobria Moisés. Imagina, né? Até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá o quê? As minhas costas. Mas a minha face ninguém poderá ver. E Deus é grande, não é pequeno, não. Nosso grande Deus, né? Fisicamente, né? Também. E aqui diz, né, que essa glória vai ser vista também quando Jesus voltar. Mateus 25, 31, 32. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, tá vendo? Em glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Jesus vem na glória, num trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas de quem? Dos bodes. Então Jesus vai vir mostrar, de fato, a glória de Deus. Jesus é o quê? A glória de Deus. E aqui Romanos 3, 23, 24 diz, né, que nós, por enquanto, não temos condição de vê-lo, de Jesus. Ele está sendo preparado para vê-lo. Pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Todos nós. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, um dia, nós vamos ver Deus, Jesus, vindo em glória, né? E a gente estará protegido para não ser destruído. Diz aqui, quando Jesus se manifestar, quando ele se manifestar, o Supremo Pastor, está lá em 1 Pedro 5,4, né? Vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então, nós vamos receber também aqui parte da glória de Deus quando Jesus voltar. Interessante, né? Todo o plano da redenção é Deus restaurar em nós a glória dele. E isso envolve o caráter. E isso envolve também a forma física. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras. Então, por quê? Porque Moisés quebrou as tábuas de pedra, né, quando desceu, né, da montanha, e o povo estava adorando falsos deuses, né, o bezerro de ouro.
Então ele quebrou. Então Deus diz: talhe novamente o que? Talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras. E nelas escreverei, se Deus está dizendo, escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Então aqui está dizendo que Deus, né, ia reescrever de novo as palavras. Essas palavras é o que? É o que nós conhecemos como 10 mandamentos. No original seriam 10 palavras, 10 promessas. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai. E lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em algum lugar do monte, nem mesmo as ovelhas e bois deverão passar diante do monte. A gente podia pensar aqui, né? Mas quem garante que foi Moisés né, que Deus foi que escreveu os mandamentos? Sabe por quê? Moisés morreu por ter desobedecido o mandamento. Então não é de Moisés. Como é que ele ia fazer uma lei contra ele mesmo? Não existe isso. Êxodo 34, 11 a 14 diz: obedeça às ordens que ele dou. Deus está dizendo aqui. Isso é para mim e para você também. Expulsarei diante de você os amorreus, os cananeus, os hititos, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. São deuses que expulsá-los. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra, para a qual você está indo. Deus conhece todas as coisas, conhece o fim desde o princípio. Já disse o quê? Já deu um conselho para eles seguirem, para eles não fazer acordo com esse povo. Né? Conviver e fazer acordo são coisas diferentes. Conviver podia conviver, agora fazer acordo não. O que é fazer acordo? A gente faz acordo, a gente faz aliança. E diz que esse deles fizesse acordo e se tornaria o quê? Uma armadilha. E essa armadilha é guiada por quem? Por Satanás. Pelo contrário, derrube os altares dele. Então, não podia fazer acordo, porque eles estavam adorando falsos deuses. Então, Deus diz o quê? Você tem que derrubar os altares. E se eles fizessem acordo, como é que ia derrubar os altares? Não tem condição. Quebre as suas colunas sagradas. O que são as colunas sagradas? Na lição passada eu mostrei o que são as colunas sagradas. São os obeliscos. E hoje tem obelisco em todo canto. Até nas praças, né? Nós vemos obelisco hoje. Então, quebre esses obeliscos, né? Que são essas colunas sagradas. Corte seus postes sagrados, né? Então, novamente, é o que são os obeliscos? Postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus. Então, participar das cerimônias envolvendo essas colunas sagradas, esses altares, você está adorando falsos deuses. Nunca adore nenhum outro Deus, porque Yahvé, cujo nome é o quê? Ó, Deus está explicando que ele é o quê? Zeloso. O que é zeloso? Ele cumpre o que promete. Isso significa zeloso. E é de fato um Deus zeloso. Alguns traduzem como Deus ciumento, né? Algumas versões, mas a original, mais correta, é zeloso, no sentido que Deus cumpre o que ele promete. Êxodo 31, verso 18 diz: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, sabe o que aconteceu? Deu-lhe as 2 tábuas da aliança. Então, terminou de falar, está aqui as tábuas que ele tinha escrito. Tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Isso aqui foi em Êxodo 31, as primeiras tábuas de pedra. Êxodo 34, 27 e 28, Deus falou também lá que ia reescrever. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, né, porque é o acordo com elas que faço aliança com vocês. Que palavras são essas? É o que nós chamamos de Pentateuco. Escreve o Pentateuco, né, que é os primeiros 5 livros. Isso é aliança, ou seja, é o tratado, é o acordo que eu faço com o povo de Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias, 40 noites, fazendo o quê? Escrevendo o que Deus tinha revelado, detalhado para ele, que explicava o quê? Os 10 mandamentos. Os Pentateuco é a explicação dos 10 mandamentos. Ele ficou sem comer pão, sem beber água, mas na presença de Deus a gente precisa. Não precisa? E escreveu nas tábuas as palavras da aliança. Então, tinha outras tábuas que também ele escreveu que tinha as palavras da aliança. Né? E também tinha o quê? Os 10 mandamentos de Deus. Então, ele recebeu os 10 mandamentos escritos e escreveu essa parte, né? Que nós conhecemos como Pentateuco. Então, diz que ao descer do Monte Sinai, Êxodo 34, 29 e 33, que ele descer do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Olha só, em estar com Deus.
Se você estiver em comunhão com Deus, com o tempo as pessoas vão perceber que você tem estado com Deus. Pelo seu comportamento, pelas suas ações. Então diz que eles viram o rosto, né, resplandecendo. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, eles tiveram medo de se aproximar dele. Medo de morrer, né, alguma coisa. Ele, porém, os chamou, Arão e os líderes da comunidade atenderam. Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram. E ele lhes transmitiu o quê? Todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai, que é o que? As palavras da aliança, que é o Pentateuco. Além dos 10 mandamentos, né, que Deus tinha revelado, né, nas tábuas. Né? Quando acabou de falar, ele cobriu o rosto com o véu. Cobriu o rosto com o véu, as pessoas, né, estavam com medo. Segundo Coríntios 3, 15, 17, diz assim, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, né, então, às vezes tem pessoas que leem os livros do Pentateuco, os livros do Antigo Testamento, né, eles têm um véu no coração deles. O véu significa que eles não estão entendendo plenamente o significado daquelas coisas. Mas quando alguém se converte ao Senhor, que Senhor é esse aqui? É Jesus. É Jesus. O véu o quê? Retirado. Oh, bênção. É retirado. E diz, ora, o Senhor é o quê, meus irmãos? É Espírito. Então aqui você pode entender aqui do Espírito Santo, né? E onde está o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo, ali há liberdade. Então o plano de Deus é nos tornar o quê? Livres. Livres do quê? Do mal, do pecado, da escravidão do pecado. Esse é o plano da redenção. Segundo Coríntios 3,18 diz, todos nós, com a face descoberta, uma vez que a gente conhece Jesus, o véu é retirado, nossa face vai estar o quê? Descoberta. Nós vamos contemplar a glória de Deus, imagine. Então, o plano de Deus é que ao a gente se converter, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, nós já somos o quê? Vamos contemplando a glória do Senhor. Onde é que a gente vê a glória do Senhor? Na palavra dele. Hoje é na palavra, é na Bíblia, nas Escrituras. Segundo a sua imagem, né? A gente é o quê? Nós vamos sendo transformados. Né? A mudança, a conversão, voltar para o Senhor é o quê? Ao estudar a palavra de Deus, contemplando a Deus, né, através da sua palavra, o Espírito Santo vai nos transformando. O que é transformando? É mudar de rumo, vai mudando o rumo da nossa vida, vai nos direcionando o caminho correto. Isso é o quê? Cada vez mais e mais. Isso vem de quem? Do Senhor, que é quem? O Espírito. Essa mudança só ocorre com o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa história da pessoa dizendo que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo, né, é o ministério dos anjos. Não, o Espírito Santo é Deus. A Bíblia revela o Espírito Santo como Deus. E você tem essa plena certeza. Por isso, porque nós somos transformados pelo poder do Espírito. E aqui, 1 Coríntios 15, 51, 58, diz assim, eis que lhe digo um mistério. Esse mistério serve para mim e para você. Que mistério é esse? Nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer. A primeira morte. Mas todos seremos transformados. Né? Então, Deus tem um poder ilimitado, vai nos transformar. Quando? Num momento, num abrir e fechar de olhos, vai ser de repente. Ao som de quê? Da última trombeta. Que última trombeta? É a trombeta que Deus vai mandar, Jesus vai mandar tocar. Quando ele voltar. Será uma última trombeta. Se não me engano, são 7 trombetas. Vai ser a 7ª trombeta. Pois a trombeta vai soar e os mortos vão ressuscitar o quê? Incorruptíveis. Que mortos são esses? Aqueles que morreram crendo em Jesus e permaneceram na fé em Jesus até o fim. Esses vão ressuscitar. E os mortos que não aceitaram Jesus vão continuar mortos. Eles não vão ressuscitar, não. A Bíblia diz que eles ressuscitam aqui só na segunda ressurreição, depois de 1000 anos. Então, esses aqui que ressuscitam incorruptíveis são os salvos. E nós seremos transformados. Nós, quem? Os salvos que estavam mortos ressuscitaram e os salvos que estavam vivos não passaram pela morte. E diz que, pois é necessário que aquilo que é corruptível, ó, todos nós somos corruptíveis. Até quando? Até a gente ser transformado. Então, não tem essa história, a gente vai ser perfeito em algum momento. Não. Nós estamos cada dia mais sendo transformados por Deus, pelo Espírito de Deus. Mas sempre haverá algo a ser feito. Mas nesse momento aqui se completa a obra, né? Porque os mortos vão ressuscitar o quê? Incorruptíveis. E os que estavam vivos vão ser transformados junto com eles.
Pois é necessário que aquele que é corruptível se revista de quê? De incorruptibilidade. Não vai ser mais corrompido pelo pecado. Aquilo que é mortal, se a gente era mortal o quê? Por causa do pecado. Se revista de imortalidade, nós não vamos mais pecar, nós seremos o quê? Imortais. Não imortal no sentido que a gente não vai depender de Deus, mas imortal que a gente vai ter o quê? Vida eterna. Mas o único imortal que tem vida em si mesmo, quem é? Deus. E isso vai mudar? Nunca. Nunca vai mudar. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, ó, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então vai cumprir a palavra que está escrita. Ó, tá vendo? Deus cumpre a palavra dele. A morte foi destruída pela vitória. Então, isso está em algum livro do Antigo Testamento. Né? E Deus revelou isso, que a morte ia ser destruída pela vitória. E aí faz a pergunta, onde está, ó morte, a tua vitória? Não tem mais. Onde está a morte, o teu aguilhão? Qual era o aguilhão da morte? Era o pecado. O aguilhão da morte é o pecado, mas como agora as pessoas já foram transformadas, não vão mais pecar, então não há mais aguilhão da morte. Não há mais pecado. A força do pecado é a lei. O que faz o pecado nos matar é o que? A lei de Deus que Deus estabeleceu. Então agora, como a gente não vai mais pecar, nós vamos ser transformados, nós não vamos ficar mais cair, né, em tentação, nós não teremos mais o que? A morte. E diz que, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus venceu por mim e por você. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Firmes de quê? No Senhor, na vontade de Deus. Que nada os abale. Sejam sempre dedicados aqui à obra do Senhor. Então, tem que estar sempre dedicado à obra de Deus. O que é a obra de Deus? É aquilo que Deus te chamar para desempenhar dentro da igreja dele, dentro do trabalho dele. Seja firme, dedicado na obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será o quê? Inútil. Então, o que você faz para Deus, Deus recebe. E isso não vai ser inútil. Que Deus te dê um bom fim de semana. E deseja te dizer o que? Um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.